como a necessidade de sono muda com os anos. Quanto é necessário dormir em diferentes idades? Esta não é apenas informação teórica, será muito útil para você entender como dormir melhor. Todos sabem que as crianças dormem muito. Bem, os idosos, pelo menos é o que dizem, dormem pouco. Que a necessidade de sono também varia um pouco. Todos querem aproveitar a vida ativa, fazendo muitas coisas, para depois descansar na aposentadoria. Mas eu diria que esse é um desejo prejudicial que muitas vezes leva ao desenvolvimento de graves insônias. Então, vamos entender neste vídeo quanto as crianças, adolescentes, adultos e aposentados precisam dormir para não perturbar o sono. Assista neste vídeo até o final e eu vou te contar como você pode determinar sua própria necessidade de sono. Em geral, quando um bebê nasce, ele dorme de 16 a 18 horas por dia. Eu sempre gosto, de fazer essa observação. Por que a natureza é tão tola? Por que um bebê precisa dormir tanto? Eu gostaria que ele aprendesse inglês imediatamente. Ele poderia ajudar a mãe com as tarefas domésticas ou andar de bicicleta. Ele come, dorme, faz cocô, faz xixi, mas às vezes brinca um pouco. Ele passa a maior parte do tempo dormindo, o que parece uma perda de tempo inútil. Seria melhor se ele se ocupasse com algo durante o dia. Mas vamos entender que é exatamente durante o sono que nosso desenvolvimento e crescimento são garantidos, assim como a saúde do nosso organismo. Bem, é claro, o corpo cresce o tempo todo, mas o cérebro se ocupa à noite com a recuperação das forças físicas. A produção de hormônios, especialmente o hormônio do crescimento, responsável pelo crescimento, atinge seu pico à noite. E é precisamente na infância que os picos deste hormônio, que garante que uma criança cresça, são máximos. O processamento de informações também ocorre à noite. Formamos a memória de longo prazo, ou seja, o cérebro humano está sendo formado, que depois pode criar, inventar ou alcançar algo na vida. E mais uma vez, porque as crianças dormem tanto, um bebê nasce pesando 3,5 kg. Na idade adulta, ele pesará 70 kg. A massa corporal aumenta 20 vezes e o cérebro, durante o sono, deve coordenar o crescimento e desenvolvimento de órgãos e sistemas. Para que tudo se desenvolva harmoniosamente, a puberdade ocorre, os caracteres sexuais secundários e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante, e consequentemente, enquanto a criança está crescendo ativamente, deve haver mais sono. O próximo sonho, nos primeiros 6 anos de vida, a criança aprende 80% de todas as informações auditivas e visuais que aprenderá ao longo de sua vida, ou seja, já se forma como um ser humano. Existem crianças Mowgli que, se conviverem com animais até os 5 ou 6 anos de idade e depois forem encontradas por pessoas, já não se tornam humanas. Eles já permanecem, infelizmente, como animais. Então, um bebê que acabou de nascer tem 6 horas de sono removidas, porque toda a informação que ele acumulou, ele precisa processar, esquecer algo, salvar, se adaptar ao ambiente e formar memória de longo prazo e reflexos. E por isso, quando uma criança está crescendo ativamente, se desenvolvendo cognitivamente, ela precisa dormir muito. Depois, gradualmente, nossa necessidade de sono diminui com a idade. Em 1 ano, uma criança dorme cerca de 15 horas, aos 3 anos cerca de 14 e aos 5 anos cerca de 13 horas. Mas depois a duração do sono diminui gradualmente, mas aqui já entra outro fator. Isso já pode ser observado mesmo em crianças. Depois, basicamente, desenvolvemos diferentes durações de sono. Temos crianças que dormem pouco. Por exemplo, entre 10 e 11 anos, espera-se que uma criança durma entre 10 e 12 horas. Mas para crianças que dormem pouco, 8 a 9 horas de sono bastam. Aos 5 anos, eles já não precisam mais de uma soneca durante o dia, por exemplo. Os pais leem livros que recomendam dormir 10 horas, além de 1 hora de soneca durante o dia. E eles fazem essa criança deitar quase sem fechar os olhos. E à noite eles a colocam na cama. Dizem, você deve dormir. A criança começa a desenvolver insônia porque desenvolveu um reflexo. A colocaram na cama, mas ela não quer dormir. Por um lado, claro, existem dados estatísticos, mas por outro lado, a duração individual do sono. Mas, em geral, é sabido que por volta dos 18 anos, a duração do sono de uma pessoa não muda. E, em média, ela está na faixa de 7 a 9 horas. No entanto, há uma duração individual de sono que varia de 5 até mesmo 4 a 12 horas. Existem pessoas que dormem pouco, como Thatcher Napoleão, muitos que dormiam, digamos, 4 ou 5 horas. Há Einstein, que dormia 12 horas, naturalmente, 12 horas, e dizia que não conseguia inventar nada se dormisse pouco. Ou seja, em geral, sim, isso pode variar para cada pessoa, mas em média é cerca de 7 a 9 horas.
Se quando você era criança também te obrigavam a dormir, mas você não queria, dê um like neste vídeo. E, em geral, do ponto de vista fisiológico, considera-se que a duração do sono permanece relativamente estável, seja aos 20 anos ou aos 80 anos. Mas é interessante que recentemente foram publicadas pesquisas que mostraram que a menor duração do sono em pessoas é aproximadamente entre 28 a 55 anos. Mas aqui já não é a fisiologia que está em jogo. Papel, embora, claro, a fisiologia também. Se você precisar de 10 horas, você vai dormir 5, mas não vai conseguir. Mas ainda assim, uma pessoa pode mudar a duração em até 10 a 15%. A duração do sono é reduzida, especialmente para pessoas ativas que estão criando filhos na faixa etária de 30 a 50 anos. E então, é claro, a pessoa se aposenta, tem mais tempo para dormir e a duração aumenta nos mesmos 10 a 15%. Nesse caso, não é a fisiologia que está em ação, mas sim os aspectos sociais da vida que impedem a pessoa de dormir mais. Aliás, é nesse período que as pessoas têm mais problemas com o sono ou distúrbios do sono, e em particular, insônia. Mas é precisamente porque eles têm uma vida tão ativa, eles desempenham algumas funções sociais, mais estresse, e isso, por sua vez, perturba o sono e leva à mesma insônia. Eu recentemente escrevi um livro, ele é chamado Estresse e Insônia. Agora vamos para as pessoas mais velhas. Bem, acontece com essas pessoas com 30 e poucos e até 55 anos para as mulheres, 60 para os homens, que trabalhamos ativamente e finalmente nos aposentamos, porque aqui não dormimos o suficiente, uma pessoa se aposenta e literalmente em 2 a 3 meses ele pode ter séria insônia. Sabe por quê? E depois a pessoa começa a ficar mais tempo na cama, tentando recuperar tudo que não dormiu por muitos anos. Mas você pode recuperar o sono em poucos dias. Se uma pessoa realmente começa a passar muito tempo na cama, paradoxalmente, isso piora os problemas de sono, porque a pessoa dormiu demais, só acorda ao meio-dia, ela não consegue dormir à noite. Se uma pessoa passar muito tempo na cama, ela ficará um tempo sem dormir, tentando adormecer e desenvolverá um medo de dormir na cama, insônia. Na descrição deste vídeo você encontrará um link para outro vídeo meu, onde eu descrevo passo a passo, por assim dizer, as etapas do desenvolvimento da insônia condicionada reflexa, associada à perturbação do regime de sono, quando uma pessoa simplesmente tenta e não consegue. E isso leva ao desenvolvimento de insônia condicionada. Ficar deitado na cama por muito tempo, independentemente das suas necessidades, também não será de nenhum benefício. Mas o que as pesquisas mostraram? Na verdade, os aposentados dormem tanto quanto dormiam antes de se aposentarem, mas se não levarmos em conta alguns problemas sociais que limitaram o sono deles. Ou seja, a necessidade fisiológica de sono, seja aos 20 ou aos 70 anos, é a mesma. Por que os aposentados têm a impressão de que dormem menos? A questão é que o sono realmente se torna um pouco pior, com mais despertares. E a pessoa lembra desses despertares. Eles ficam gravados na memória e são superestimados. É possível acordar de 10 a 15 vezes durante a noite, por 1 ou 2 minutos, e a pessoa terá a impressão de que não dormiu por 2 ou 3 horas. E claro, contar a todos que ele não dorme à noite. O segundo problema dos aposentados, principalmente os que não têm ocupação diurna, é dormir durante o dia, frequentemente sem notar. Ele olhou lá, não sei, notícias da manhã, sentou-se na cadeira, cochilou, comeu, dormiu, assistiu televisão, dormiu mais um pouco, cochilou. E assim, durante o dia, uma pessoa pode dormir 2 ou 3 horas, às vezes sem perceber. E claro, depois ele não consegue dormir à noite e diz que é terrível, eu não durmo à noite. Embora todas as pesquisas recentes mostrem que, em média, por mês, até mesmo as pessoas que afirmam ter alguma insônia séria dormem o mesmo tempo. Sim, eles dormem pior em uma noite, melhor em outra. Às vezes dormem durante o dia, mas não à noite, mas no geral é um parâmetro muito estável, a duração do sono. E mais uma vez, seja aos 20 ou aos 70 anos, a necessidade de sono é a mesma. Eu posso dizer por que é importante conhecer exatamente a necessidade de sono, para que você não tenha potencialmente problemas com o desenvolvimento de insônia. Eu já falei sobre os idosos, que começam a deitar mais tempo. Então, se você começar a deitar mais do que precisa, este é o caminho direto para a insônia. Lembro mais uma vez que as pessoas que mais sofrem de insônia são aquelas que podem dormir quanto quiserem. E quando quiserem, quantos anos você tem, a menos que, claro, queira esconder sua idade. E quanto você precisa para dormir ou recuperar o sono? Por favor, escreva nos comentários. Ou, por exemplo, você se aposentou e por algum motivo o sono piorou. Descreva seu sono e sua duração. Talvez seja interessante discutir isso com você nos comentários. Como determinar sua necessidade de sono?
Porque cada pessoa é individual. É impossível abrir um livro e ler que eu deveria dormir 8 horas. Este é um critério experimental de verdade. O essencial é estabelecer um regime de sono rigoroso. Se você tem um horário de trabalho variável ou está constantemente o violando, será difícil, mas é possível se ajustar. Mas suponhamos você tem essa possibilidade. Dê a si mesmo um tempo específico que você considera o mínimo necessário. Pense no tempo mínimo de descanso que você precisava quando estava trabalhando ativamente. Agora, mesmo aposentado, lembre-se de quando trabalhava 7 horas, mal dormia, mas isso era suficiente para passar o dia. Estabeleça um tempo rigoroso na cama como um mínimo durante a semana, ou melhor, 2. E veja, em primeiro lugar, quanto tempo você vai dormir durante esse tempo na cama? Existe um índice de eficiência do sono. Ou seja, o tempo que você deve dormir normalmente deve ser 90% ou mais. Por simplicidade, vamos supor que, se você fica na cama por 10 horas, deve dormir pelo menos 9, ou seja, você deve adormecer em 15 minutos. Não deve levar mais de 15 minutos para acordar no meio da noite, e então isso é considerado uma duração normal de sono e um sono de qualidade. Mas ao mesmo tempo, você não deve sentir sonolência que atrapalhe seu dia a dia. Então você olha para esses dois parâmetros. Se você está deitado na cama e percebe que começou a dormir menos e passar mais tempo acordado, significa que você precisa reduzir o tempo que passa na cama. E se você, por assim dizer, dorme esse tempo sem interrupções e começa a desenvolver sonolência diurna excessiva, significa que você está dormindo pouco. E lá, adicionar tempo. Se a sonolência diurna literalmente dura 15 minutos, mas no máximo meia hora. E se você fica na cama sem dormir, então, ao contrário, deve reduzir o tempo que passa na cama. E no final, você pode ajustar essa duração para que, por um lado, repito, se você dormiu por não mais que 15 minutos, acordou pela manhã, em 15 minutos você entrou na vida normal e não sentiu uma sonolência diurna significativa que atrapalharia sua vida, trabalho ou estudos. Por outro lado, à noite você precisa se cansar o suficiente para adormecer em 15 minutos. Essa será a duração do seu sono que é necessária para manter uma vida normal. Inscreva-se no canal para obter dicas valiosas sobre higiene do sono, do quarto e distúrbios do sono. E lá eu dou muitas recomendações úteis sobre como você pode melhorar a qualidade do seu sono em casa, mesmo sem consultar médicos. Ou, pelo menos, o que você deve ter, quais problemas que exigem uma visita ao médico. Clique no sininho para não perder meus vídeos mais recentes.